Fala sério, você já se perguntou por que que menos com menos é mais e mais com menos é menos? Fala meu estudante, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física para estudarmos um dos conteúdos mais importantes da matemática, né? Que é aquela regra dos sinais de divisão e multiplicação. Nós vamos aqui tentar explicar para vocês por que quando você multiplica um número positivo com um número negativo, isso aqui dá negativo. E também quando você multiplica um número negativo com um positivo, também dá negativo. E por que quando você multiplica o famoso menos com menos dá mais e o mais com mais dá mais. Ou dizendo de outra forma, quando você multiplica um número de sinais diferentes, dá negativo, e números de sinais iguais dá positivo. Tá? O nosso objetivo é mostrar isso para vocês, e nós vamos mostrar de duas formas. Primeiramente, vamos utilizar o método aqui da aplicação da tabuada. Tá? A gente vai tentar deduzir isso aqui a partir da tabuada, tá bom? Então vamos lá. Nós sabemos que 2 vezes 2 dá o quê? Dá 4. Vou apresentar aqui mais 4, certo? 2 vezes 1 dá o quê? Mais 2, certo? E 2 vezes 0, obviamente, vai dar o quê? Vai dar 0. Por quê? Porque qualquer número que você multiplica por 0 dá 0. Mas só observa agora o seguinte, olha, a matemática, pessoal, imagina que ela é um jogo que ela tem umas regras bem definidas. Tá? A matemática, ela obedece a regras bem definidas, você não muda as regras da matemática. Elas existem na natureza e elas devem ser obedecidas. Então, a gente vai observar isso aqui, olha só o que a gente vai deduzir. Observa que aqui de 4 para 2, a gente fez o quê? Nós subtraímos 2, olha. Né? 4 menos 2 dá o quê? Dá 2, não é isso? Da mesma forma para cá, ó. 2 menos 2 dá o quê? Dá 0. Portanto, quando a gente faz a mesma coisa para a próxima casa, ou seja, subtrai menos 2, isso aqui tem que dar o quê? Tem que dar menos 2, não é isso? Porque 0 menos 2 tem que dar menos 2. Ou seja, 2 vezes menos 1 tem que ser menos 2. E daqui da mesma forma, ó, quando eu vou para a próxima casa, tenho que subtrair menos 2 também. Ou seja, aqui tem que ser o quê? Ó? 2 vezes menos 2 tem que dar menos 4. Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, olha, esses dois aqui, eles são todos positivos, né? Isso, número positivo, você não precisa indicar o sinal. Isso aqui é positivo, certo? Todos esses dois aqui da tabuada, eles são positivos. Da mesma forma, esses dois também, ó. Esse 2 aqui é positivo, mais o 1 aqui é positivo, enfim, certo? Ou seja, quando você multiplica, ó, dois números positivos, dá positivo, você não tem é muito fácil entender isso aí, certo? Ou seja, porque aqui mais 2 vezes mais 2 dá mais 4, é tranquilo para entender. Agora, por que mais 2 vezes menos 2 dá menos 4, aí a gente já viu que já era um pouquinho mais complicado, véio, aceitar isso aí, certo? Ou seja, a gente acabou de mostrar aqui que quando você pega um número positivo, eu não vou considerar o número só o sinal, tá? Ou seja, quando você multiplica um número de sinal positivo com um número de sinal negativo, opa, tirar esse 2 daqui, tá? Ou seja, um número de sinal positivo com um número de sinal negativo, o resultado tem que ser o quê? Tem que ser um número negativo, certo? Portanto, pessoal, tá aqui essa regrazinha, ó, tá? É aqui, por isso que quando você pega o famoso mais com menos, ou menos com mais, tanto faz, tem que dar um número negativo, tá bom? Agora, vamos pegar agora uma outra tabela, tá? A tabuada do menos 1, tá? Nós já vimos o quê? Que menos 1, né, vezes 2, acabamos de ver que isso aqui tem que dar o quê? Tem que dar um número negativo igual a menos 2, certo? Acabamos de ver que 2 menos 1 ou menos 1 vezes 2 tem que dar menos 2. Então, seguindo essa lógica aqui, menos 1 vezes 1 tem que dar o quê? Tem que dar menos 1, não é isso? E menos 1 vezes 0 tem que dar 0, porque qualquer coisa vezes 0 dá 0,
tá bom? Mas observa novamente, olha, daqui para cá, ó, do menos 2 para o menos 1, observa que você soma mais 1, certo? Ó, menos 2 mais 1 dá menos 1. Do mesmo jeito aqui, ó, a seguinte, quando você soma a menos 1 mais 1, tem que ser 0, porque esse 1 vai cancelar, o mais 1 cancela o menos 1, que dá 0. Então, como esse aqui, essa regra tem que se manter, né? Isso que a matemática tem uma lógica, isso aqui tem que dar o quê? Mais 1, tá? E a seguinte tem que dar o quê? Mais 2. Ou seja, pessoal, menos 1 vezes menos 1 tem que dar mais 1. Menos 1 vezes menos 2 tem que dar mais 2. Ou seja, multiplicar, certo? Multiplicar um número negativo, certo? Vou botar aqui o pontinho, tá? Por outro número negativo, já que a matemática ela tem sua lógica, tem que dar o quê? Tem que dar um número positivo, certo? Portanto, essa relação aqui ela é válida, certo? Ela vai ser sempre válida. Um número negativo vezes outro número negativo tem que dar um número positivo, tá bom? Agora vamos mostrar isso aqui de forma mais dedutiva. A partir da seguinte ideia, ó. Vamos pegar um número m qualquer, tá? E multiplicar esse m por zero, certo? M vezes zero, isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero, não é isso? Qualquer coisa vezes zero dá zero. Só que, pessoal, observe o seguinte, certo? Se eu pego o número a, certo? E subtraio o a, isso aqui é igual a zero, não é isso? Só que isso aqui pode ser escrito assim, ó, a mais o oposto de a. Ou seja, você subtrair a menos a é a mesma coisa de você pegar a e somar com seu oposto. Isso aqui dá o quê? Dá zero, certo? Ou seja, o zero pode ser escrito como qualquer uma dessas duas formas aqui, ó. E é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos substituir o zero pelaquela segunda forma lá. Então fica assim, ó, m vezes o quê? Vamos substituir o zero, pessoal, tá? Pelo quê? Pelo a mais menos a, certo? Isso aqui, obviamente, tem que ser igual a zero, tá bom? Agora nós vamos utilizar uma outra propriedade muito importante da matemática, chamada a propriedade distributiva da multiplicação. Como assim? Se nós tivermos, por exemplo, olha, um número m, tá? Um número m, número geral, tá? E multiplicar pela soma de a mais b, isso aqui vai ser igual a você pegar o número m, multiplicar por a e depois somar pelo produto de m vezes b. Ou seja, assim, ó, m vezes a dá ma mais m vezes b, certo? Ou seja, essas duas relações aqui são iguais, certo? É isso que diz a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse m multiplicar com a, depois somar com o produto de m vezes menos a, certo? Então fica o quê? Vou utilizar o branquinho agora. M vezes a dá ma, certo? Mais, olha, m vezes menos a, certo? Isso aqui tem que ser igual a zero. Ok? Mas nós já sabemos, pessoal, que m vezes a dá ma, certo? ma. Mais o quê? Isso aqui, ou seja, isso aqui dá positivo, certo? Esse produto aqui, ele é positivo, certo? Não aparece, mas é positivo. Somado com outra coisa, com isso aqui, ó. Somado com m vezes menos a. O que nós queremos saber é qual é o sinal disso aqui. Qual é o sinal desse produto? A gente viu que m vezes a aqui é positivo. Mas qual é o sinal disso aqui? Bem, analisa que nós queremos descobrir o quê? Nós queremos descobrir, né, qual é
a expressão que somada a mais MA resulta o quê? Resulta em zero, certo? Ou seja, pessoal, observa só o seguinte. Que expressão é essa? Vai ser o quê? Vai ser o oposto de M vezes A. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, mais 6, qual é o número que eu devo somar a mais 6 para que o resultado seja zero? É muito simples, vai ser o oposto de 6, que é o quê? Menos 6. Mais 6 mais menos 6 tem que dar zero. Portanto, isso aqui, pessoal, tem que ser igual ao quê? Ó? A menos M vezes A. O oposto daquilo ali. Ou seja, a expressão M vezes menos A tem que ser igual a menos MA. Certo? Portanto, pessoal, esse M aqui, já dissemos, né? Não aparece, mas ele é positivo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando um número positivo com um número negativo e está dando o quê? Um número negativo. Portanto, quando eu multiplico um número, certo? Um número positivo com um número negativo, o resultado tem que ser o quê? Tem que ser um número negativo. Beleza? Então, mostrei isso aqui. Ah, professor, mas com letra fica complicado. Então, vamos utilizar números. Tá? Vamos substituir o seguinte. Vamos chamar o M de 3 multiplicado por 0 tem que ser igual a 0, não é isso? Então, fazendo o A igual a 2, né? Ou seja, não utilizando foi A menos A, vamos utilizar agora 2 menos 2, que é a mesma coisa que 2 mais o seu oposto, menos 2, que é igual a 0. Ou seja, a gente pode substituir aquele 0 acolá, ó, aquele 0 ali pelo quê? Por 2 mais menos 2, que tem que ser igual a 0. Utilizando a distributiva, multiplica 3 vezes 2, depois soma com 3 vezes menos 2. Então, fica o quê? Ó? 3 vezes 2 fica assim, né? 3 vezes 2, mais o quê? Mais 3, vou colocar o 3 positivo aqui, ó. 3 vezes menos 2, certo? Tem que ser igual a 0. 3 vezes 2 dá 6, mais alguma coisa, certo? Ou seja, isso aqui é positivo, olha. O 6 é positivo. E eu quero saber qual é o número que eu somado a menos 6 resulta 0. Ou seja, eu quero saber qual é o sinal disso aqui, ó. Certo? Então, a gente viu. O número que eu somo a menos 6, aliás, a mais 6, para dar 0 é o que? É o menos 6. Ou seja, o seu oposto. É o oposto do número. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso aqui tem que ser igual a menos 6, para que o resultado seja 0. Logo, mais 3 vezes menos 2 tem que ser igual a menos 6. Ou dizendo de uma forma mais geral, se eu pego um número positivo e multiplico com um número negativo, o resultado tem que ser o quê? Um número negativo também. Ou seja, mais com menos é igual a menos. Beleza? Ok, pessoal, mas agora, e se eu multiplicar o número negativo com o número negativo? Resulta em quê? Tá? Vamos utilizar agora, o exemplo com números, tá bom? Direto. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, o nosso M igual a menos 3. E o nosso Azinho lá daquele exemplo anterior, vamos chamar de 2 também, tá bom? Então, fica assim, ó. Fica menos 3 vezes 0, tá? Vezes 0 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0, não é isso? Ok? Só que esse 0, ele pode ser
pode ser escrito da seguinte forma, ó. 2 mais menos 2, que é igual a 0. Portanto, fica assim, ó. Menos 3 vezes, que nós vamos abrir um colchete, tá bom? Aí fica o quê? Substituindo o 0 pelo 2 mais menos 2, fechando aqui o colchete, tem que ser igual a 0. Beleza? Então, utilizando a distributiva, né? Multiplicando o menos 3 pelo 2 e depois somando ao produto do menos 3 vezes menos 2. Que vai ficar o quê, ó? Fica assim, ó. Menos 3 vezes 2 mais menos 3 vezes menos 2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Nós já vimos, né? Vimos agorinha que menos 3, o número positivo, o número negativo multiplicado pelo número positivo, isso aqui tem que dar o quê? Um número negativo, ou seja, menos 3 vezes 2 tem que dar menos 6. Mais o quê? Mais essa expressão aqui, ó. Essa expressão, menos 3 vezes menos 2. Eu quero saber o sinal disso aqui. Qual é o sinal que esse produto deve ter para que o resultado seja 0, certo? Ou seja, vai ser o simétrico de menos 6, ou seja, o mais 6, certo? Ou seja, menos 3 vezes menos 2 tem que ser igual ao quê? A mais 6. Ou seja, pessoal, mais uma vez, quando você multiplica um número negativo, tá? Por outro número negativo, o resultado tem que ser o quê? Um número positivo. Beleza? Portanto, está demonstrado para vocês por que mais com menos dá menos, menos com mais a mesma coisa dá menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Certo? A gente pode falar isso aqui da seguinte forma, pessoal. Quando você tem a multiplicação de dois números de sinais contrários, ele vai dar sempre um número negativo, tá? E já se o produto desses números for dois números com sinais iguais, ou seja, negativo com negativo, vai dar positivo, e positivo com positivo vai dar positivo, tá bom? Então é por isso aí que essas regras de sinal, elas resultam nesses valores aqui, é por causa disso, tá bom? Ficou bem claro para vocês, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, então dá o like aí, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, com seus colegas de sala, utiliza nossas aulas aí para estudar, porque a gente procura detalhar bem, tá? Explicando a matemática. A matemática não é algo decoreba, pessoal. Não é só enrolação, tá bom? Decoreba é uma coisa e você está sabendo tudo. Você tem que saber de onde é que vem essas coisas. E no nosso canal aqui a gente faz isso, tá bom? Explica de onde vem as relações matemáticas, assim como as relações físicas, tá bom? É isso aí. Nos encontramos na próxima aula. Falou, valeu. Fui!